Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e hoje acompanharei vocês neste momento. O que teremos nessa aula? Então, colocando aí para vocês a revisão e avaliação. Vamos relembrar aquilo que nós já aprendemos durante todo esse percurso do módulo e, claro, pôr em prática, verificar através de uma avaliação, certo? Vamos começar? E na nossa avaliação, vamos aí relembrar o que nós vamos ter relacionados aos nossos conteúdos. Primeiro, linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, nos estudos linguísticos, encontramos frequentemente os termos linguagem verbal e linguagem não verbal. Isso ocorre devido à diversidade de modos nos quais a linguagem humana pode se manifestar, dependendo da intenção comunicativa presente em cada momento. Então, quando a gente tem esse texto aí, percebam que esse texto ele é escrito. É um texto que utiliza palavras para transmitir determinada informação. E você consegue ler, você consegue também utilizar a palavra para se comunicar oralmente. Então, isso é a linguagem verbal, quando você usa a palavra. Quando você não faz uso desta palavra, aí você faz uso da linguagem não verbal. E há momento em que nós podemos misturar a linguagem verbal e a linguagem não verbal, como veremos mais adiante. Então, começando aqui para reforçar a linguagem verbal. A linguagem verbal é aquela que usamos quando nos comunicamos com palavras, sejam elas escritas ou faladas, tá bom, gente? Seja falando, que é a linguagem oral, é a oralidade, ou escrevendo a linguagem escrita. É importante destacar isso porque algumas pessoas acham que verbal só está relacionado com falar ou pensa na questão do verbo, tá? O verbal é a palavra, tá bom, gente? Mas quando escrevemos também seguimos uma estrutura que depende de regras específicas. E aí, exemplos de linguagem verbal. Baixe este aplicativo para facilitar suas compras online. Uma instrução verbal direta que para utilizar um aplicativo específico para fazer compras pela internet. Então observem que esse enunciado aí é um enunciado escrito, é algo que pode ser falado por um amigo, por alguém que você está ajudando de repente a fazer uma compra online. Então observem que você pode utilizar essa frase, esse enunciado e percebe que ele possui palavras, então é linguagem verbal. Você já viu o novo modelo de smartphone que foi lançado? Então, esta é uma pergunta verbal que inicia uma conversa sobre um novo modelo de smartphone. Então, toda vez que você utilizar, conversar ou mesmo escrever, você faz uso da linguagem verbal. Mais um exemplo para encerrar essa parte. O manual do usuário do computador explica como instalar o software. Aqui, a frase verbal descreve a fonte de instrução sobre como instalar um software, um equipamento aí, um mecanismo virtual, ok? Agora, linguagem não verbal, gente. A necessidade humana de se comunicar acaba fazendo com que se vá além da linguagem oral ou escrita. As formas não verbais são um modo de alcançar o objetivo de transmitir e receber informações. Para isso, valemos-nos de índices, ícones, símbolos, entre outros elementos. A linguagem não verbal pode ser tão eficiente a ponto de ser compreendida por diferentes povos e grupos. E aí vamos aos exemplos de linguagem não verbal. Um emoji, por exemplo, de sorriso. Então, ao enviar uma mensagem de texto para um amigo sobre um novo aplicativo, você pode incluir um emoji de sorriso para indicar que está animado com a novidade, ou então que você está feliz. Gestos de delicadeza na tela do celular, gesto de deslizar na tela do celular. Quando alguém está mostrando como usar um novo recurso em um smartphone, pode fazer gesto de deslizar na tela para demonstrar como navegar entre as opções. E, claro, expressões faciais, olha só, expressão facial de surpresa ao ver um novo dispositivo, isso faz parte da linguagem não verbal. Ao receber um presente de tecnologia inesperado, como um smartwatch,
a expressão facial de surpresa pode indicar a reação positiva diante da novidade. Então, observem, gente, que diante da linguagem verbal, você consegue comunicar bastante coisas. Então, qualquer gesto, qualquer movimento que você faz com o corpo, certo? Utilizando seu corpo, você já faz uso da linguagem verbal. Por exemplo, um gesto positivo como esse, isso é linguagem não verbal. Ok? Vamos seguir? Agora a linguagem que nós misturamos, o verbal e o não verbal, que é a linguagem híbrida ou mista. Então, vocês já viram um filme ou um desenho animado onde os personagens falam e ao mesmo tempo fazem gestos ou expressões engraçadas com o rosto? Isso é um exemplo de linguagem híbrida. A linguagem híbrida é como uma mistura de duas coisas, palavras e gestos. É quando usamos tanto as palavras quanto as nossas expressões faciais, gestos nas mãos e do corpo para nos comunicar. Exemplos, vamos aí. Ao receber um presente de aniversário, nossa, que presente incrível, muito obrigado, dizendo palavras muito obrigado, enquanto abraça a pessoa e sorri. Perceba que isso daí é uma linguagem, não é, no caso, híbrida, que mistura o verbal, quando você enuncia, nossa, que incrível, muito obrigado, e mista ao mesmo tempo, porque você simultaneamente você abraça a pessoa, agradecendo. Então, esse gesto comunica que você está feliz com o presente, ok? Na sequência do nosso exemplo, apresentações no teatro, em filmes, em novelas, etc., também fazem uso da linguagem híbrida ou mista, assim como os memes, charges, tirinhas e outros, todos esses textos aí que eu acabei de mencionar fazem uso da linguagem híbrida, misturam o verbal e o não verbal. Ok? Então, já que compreendemos aí os tipos de linguagem verbal, não verbal e híbrida, vamos seguir para o nosso próximo tópico, que é exatamente uma parte mais sintática, que é os tipos de sujeito. Lembrando que o sujeito, gente, é exatamente aquele termo da oração que exerce a ação expressa pelo verbo ou mesmo sofre essa ação, ok? Então, o tipo de sujeito, ele vai depender muito do contexto que você encontrar ali na frase ou na oração. E perceba que identificar o núcleo é um ponto importante para você classificar esse sujeito. Então, o que é o núcleo do sujeito? É o elemento principal que constitui o sujeito da oração. Percebam que o núcleo, ele é um termo muito importante, é um enunciado muito importante. Tanto que se você retirar o núcleo do sujeito, o sujeito perde sentido, a oração pode até perder sentido também. Então, a identificação do núcleo é muito importante. E aí, de acordo com o núcleo, a gente pode classificar quando o sujeito é determinado. Ele pode ser um sujeito simples. O sujeito pode ser simples quando é composto por apenas um núcleo, uma única palavra ou um grupo de palavras que funciona como um único termo, como o sol brilha. Observe que quando eu emprego esse enunciado em uma oração, o sol está radiante, o sol brilha muito. Então percebam que quando você emprega esse sujeito aí, a palavra sol, sol é um núcleo, certo? Por ser o núcleo da oração, perceba que é a parte mais importante. Se você retirar a palavra sol desse enunciado, como vocês podem observar aqui no nosso exemplo, o sol brilha, você vai ficar apenas com o artigo e o verbo. E como fica a oração? O brilha. Fica estranho. Então perceba que o núcleo é o sujeito ali, exatamente a palavra sol desse sujeito, e é um núcleo, ele é muito importante. Tanto que se você retira, a oração perde sentido. E como no enunciado nós temos o sol brilha, um núcleo, apenas sujeito simples. Seguindo, olha aí no nosso texto. No texto, as tecnologias digitais é um sujeito simples, pois é constituído por um núcleo único, certo? Um único núcleo. Então percebam que toda vez que você tiver aí um único núcleo, certo? No sujeito, você vai ter um sujeito simples, ok? Sujeito composto, quando é formado por mais de um núcleo, como em Maria e Pedro possuem redes sociais. Observem, gente, que nesse enunciado aqui, quem é o sujeito da oração? Maria e Pedro. Está aqui o meu sujeito. Agora, observem que eu tenho duas palavras que exercem a função de núcleo. Eu vou destacar aqui para vocês, em vermelho. Olha só, a palavra Maria e a palavra Pedro. Observem que essas duas palavras são substantivos e exercem a função de núcleo. Eu não tenho mais apenas um núcleo, eu tenho dois, ó. O primeiro,
e o segundo. Então, se você tiver 2 ou mais núcleos, o teu sujeito será do tipo composto, certo? Então, temos aqui um sujeito composto por 2 núcleos. Ok, gente? Vamos seguir? O próximo tipo de sujeito, sujeito oculto ou elíptico, certo? Quando nós vamos ter esse tipo de sujeito? Então, observe que ele não aparecerá escrito, tá bom? No enunciado, ali no texto, ele também não será falado. Então, o que o nosso texto diz? Às vezes, o sujeito não é explicitamente mencionado na frase, não é escrito e também não é falado, mas pode ser inferido pelo contexto, ou seja, a gente consegue identificar pelo contexto quem é o sujeito. Isso é comum em imperativos ou em frases em que o sujeito já foi mencionado anteriormente. Por exemplo, na frase, larguei as redes sociais por um tempo. O sujeito, eu, está implícito. Observem aqui, pessoal. Larguei as redes sociais por um tempo. Nessa oração aqui, gente, observem que quem largou as redes sociais por um tempo? Observem que quem exerce a ação de largar? Eu, é o sujeito, a primeira pessoa. Mas na oração destacada, a palavra eu veio escrita? Não, ela não aparece escrita, ela não é falada. Então percebam que a gente consegue identificar pelo verbo, pela flexão verbal. Então, pelo contexto, a gente consegue dizer quem é esse sujeito, ok? E como ele não vem escrito, não vem falado, e você consegue identificar pela flexão verbal, você tem aí um sujeito do tipo oculto, ok? Então, sujeito oculto ou implícito, certo? Ou explícito, elíptico, perdão, é aquele tipo de sujeito que você não fala, ele não está escrito na oração, mas você consegue identificar pelo sujeito. E só lembrando, como a gente consegue determinar o sujeito? Como a gente consegue encontrar o sujeito? Você pode analisar o verbo, é aquela famosa pergunta. Você identifica o verbo da oração e faz um questionamento, que no caso é a nossa análise. Quem largou as redes sociais? Perceba que a resposta dessa pergunta será o teu sujeito. Quem largou as redes sociais? Eu. Então, perceba que pelo contexto aqui da nossa oração, a gente consegue determinar esse sujeito, ok? Vamos seguir sujeito indeterminado. Em algumas frases, o sujeito pode ser indeterminado, o que significa que não é possível determinar quem está realizando a ação. Então, perceba que você não consegue dizer quem especificamente nesse tipo de sujeito realiza a ação expressa pelo verbo, gente. É acompanhado de verbos flexionados na terceira pessoa do plural ou de verbos flexionados na terceira pessoa do singular, acompanhados da partícula se. Por exemplo, na frase, precisa-se de funcionários. Observem, gente, nessa frase, precisa de funcionários. Se eu perguntar, quem precisa? Vai ficar a dúvida aqui. É o José? É a Maria? É a empresa que está precisando? Você não consegue me dizer especificamente quem é. Então, você tem um sujeito indeterminado, porque você não consegue especificar esse sujeito, determinar esse sujeito. E observe que o nosso verbo está na terceira pessoa do singular e ele veio acompanhado por essa partícula aqui. Observem que esse se é uma partícula que determina o sujeito, certo? Então, observe que você vai ter um verbo na terceira pessoa do singular, mais essa partícula se, para ter um sujeito indeterminado. Ok? Agora, o sujeito inexistente, pessoal, ou oração sem sujeito. Em algumas frases, especialmente em construções com verbos impessoais, não há um sujeito específico. Por exemplo, na frase, é necessário também destacar a importância do equilíbrio entre o tempo gasto nas telas e outras atividades. Então, observem que não há um sujeito específico, apenas a necessidade de destacar a importância. Então, observem, gente, que quando nós temos sujeito inexistente, uma oração sem sujeito, nós vamos ter isso aqui, especificamente, um verbo impessoal, certo? Esse verbo impessoal, pessoal, é aquele verbo que você não consegue atribuir a ação dele ao ser humano ou a nenhum ser. Voltando aqui comigo. Um exemplo, chover. Chover é uma ação da natureza. Observem que no sentido literal, algum de vocês já choveu na vida? Estamos falando no sentido concreto da palavra, sentido real. Alguém de vocês aí na turma já choveu na vida?
Observem que não, que isso é impossível, isso é algo natural, isso é da natureza. Então, a gente não pode atribuir a ação de chover a um ser humano ou a nenhum ser, certo? Falando aí no seu sentido real, literal. Sentido figurado é outra história, tá bom? Então, no sentido real, literal, a gente não pode atribuir a ação de chover, trovejar, certo? Relampear a nenhum ser. Então, por isso que a oração será sem sujeito, ok? Então, quando você tem as orações, choveu muito, é uma oração sem sujeito. Por quê? Chover, a ação de chover não pode ser atribuída a um ser humano ou a nenhum outro ser no sentido literal, ok? Verbos, por exemplo, como o verbo haver no sentido de existir. Há muitas pessoas aqui. O verbo haver no sentido de existir, ele também é impessoal, ok? E quando você faz uso, por exemplo, de verbos para indicar tempo, tanto cronológico, dias, meses, horas, anos, quanto tempo relacionado aí a questões climáticas. Você não consegue atribuir as ações dele a nenhum ser. Exemplo, está tarde. Percebam que estar tarde, esse verbo estar, foi utilizado para indicar um período de tempo, certo? Exatamente que alguém se atrasou, ou então perceba que ele está indicando um momento. Então, tempo cronológico, então a ação dele também não pode ser atribuída a nenhum sujeito. Nossa, está muito quente. Está muito quente, o verbo estar, mais uma vez, indica tempo climático, certo? Um momento, clima, tempo. Então, observem que esse tempo climático, meteorológico, como a gente chama, a ação também não pode ser atribuída a nenhum sujeito, então o verbo é impessoal e o sujeito é inexistente aqui. Ok? Vamos seguir? Já analisamos o sujeito, passamos agora exatamente para o predicado. Perceba que na oração, quando você retira o sujeito, tudo que sobra é o teu predicado. E nós temos tipos de predicados de acordo com a estrutura dele. Então, o predicado é o termo da oração que contém a informação sobre o sujeito. No texto Tecnologias Digitais, o predicado estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Então, observem que a oração Tecnologias Digitais estão presentes cada vez mais no nosso dia a dia. Essa é a nossa oração, destacando aqui para vocês. Certo? Observem que já sabemos que esse enunciado aqui é o nosso sujeito, ok? E esse outro enunciado é o nosso predicado. Certo? Então, tudo que se falou a respeito do sujeito está no predicado. Inclusive, o predicado carrega o verbo da oração. Ok? Vamos seguir para os tipos de predicado? Então, predicado nominal indica o estado, a condição ou a qualidade do sujeito. Apresenta verbo de ligação. Chamamos o núcleo de predicativo do sujeito. Então, observem o exemplo. O computador era incrível. Quem era incrível? Perceba que analisando o verbo, a resposta que nós chegamos é exatamente aqui. O computador. Então, o computador é o meu sujeito da oração, ok? Retirando o sujeito da oração, tudo que sobra é o nosso predicado, certo? Sabemos que o sujeito está aqui, então o predicado está aqui, ok? Observem, o predicado era incrível. Tipo de predicado, nominal. Por que nominal? Qual é a palavra mais importante aí? É o verbo ser, ou, que no caso está flexionado aí na sua forma era, ou a palavra incrível. Observe que o mais importante aqui é a palavra incrível. Incrível é o núcleo desse predicado, certo? Então, observem, vamos destacar aqui para vocês, colocando aí para vocês, olha só. Incrível é o nosso núcleo, ok? Perceba que a palavra incrível não é um verbo, é um nome, ok? Então, por isso que nós vamos chamar esse predicado do tipo nominal. E percebam que o predicado nominal, ele carrega um verbo de ligação, certo? Verbo ser flexionado aí na sua forma era, ok? Vamos seguir? O outro tipo de predicado é o verbal.
Perceba, indica uma ação que o sujeito praticou ou que foi praticada sobre ele. Uma oração sem sujeito também pode conter um predicado verbal, tá, gente? O núcleo é um verbo transitivo direto ou transitivo indireto. Ferramentas de inteligência artificial facilitam a automação de processos industriais. Então, observem aqui, quem é o sujeito dessa oração? Quem facilita a automação de processos industriais? Ferramentas de inteligência artificial. Está aqui o sujeito da minha oração, certo? Retirou o sujeito da oração, tudo que sobrar será o nosso predicado. Facilitam a automação de processos industriais. Está aqui o nosso predicado, ok? Observem que nesse predicado nós temos aí o enunciado. Facilitam a automação de processos industriais. Qual é a palavra mais importante? Observem que a palavra mais importante é o verbo. Facilitam. Então, observe que esse verbo é o núcleo do meu predicado. Então, como eu tenho um verbo no núcleo agora e não o nome, esse predicado será do tipo verbal, tá bom, gente? Confirmando isso aqui com o nosso texto, olha só. Sujeito, ferramentas de inteligência artificial, como nós vimos. Predicado, facilita a automação de processos industriais, ok? E percebo que como o núcleo do meu predicado era o verbo facilitar, facilitam, o meu predicado é do tipo verbal, ok? Agora, nós também podemos ter um predicado que tem dois núcleos, um verbo e um nome. E aí nós vamos ter um predicado do tipo verbo nominal. Possui uma ação e um estado ao mesmo tempo. Apresenta verbos transitivos ou intransitivos e seu núcleo são o verbo e o predicativo do sujeito ou do objeto. E aí o exemplo, a criança nasceu feliz. Observem, a criança nasceu feliz. Quem é o sujeito? Está aqui. Quem nasceu feliz? A criança. Está aqui o sujeito da minha oração. Certo? A criança é o sujeito da minha oração. Retirou o sujeito, tudo que sobra é o nosso predicado. Certo? E observem que nesse predicado aqui, sujeito criança, predicado nasceu feliz. Quem é o núcleo aqui? Observe que eu tenho dois núcleos, duas palavras importantes. O verbo nascer, nasceu, feliz, certo? Esse verbo aqui. E também a palavra feliz. Percebam que são dois núcleos aqui. Tanto o verbo quanto o nome são importantes. Eles não podem ser retirados porque aí você perde informação ou você perde sentido se você retira alguma dessas palavras. Então, por quê? Eles são núcleos, nós vamos ter aí um predicado do tipo verbo nominal, ok? Então, predicado, verbo nominal, como está aqui no nosso texto. Certo, gente? Predicado, verbo nominal. Por que verbo nominal? Porque eu tenho dois núcleos. E observe que a gente pode até separar essas orações aqui, ó. A gente tem a informação de que a criança nasceu e a criança estava feliz. Então, a criança nasceu, perceba que o verbo nascer é muito importante aqui. A criança estava feliz, observem também que a palavra feliz é muito importante. Quando a gente mistura essas duas orações, você tem a criança nasceu feliz. Então, isso comprova, trazendo aí pra gente, que a gente colocou os dois núcleos, as palavras importantes, as duas palavras que são importantes, uma lado a lado, formando aí o predicado verbo nominal, ok? Recapitulando rapidinho para que a gente possa encerrar o nosso momento, nós vimos aí os tipos de linguagem. Linguagem verbal, quando você faz uso da palavra para interagir, a palavra tanto escrita, texto, certo? Ou falada, quando você se comunica oralmente. Linguagem não verbal, quando você se comunica sem utilizar a palavra. De repente sua mãe ou um amigo te chamou, fulano, tá tudo bem? E você faz assim e não diz nada, você está fazendo uso da linguagem não verbal. Você se comunicou dizendo que está bem, que você está legal, sem utilizar nenhuma palavra. Então isso é linguagem não verbal. Agora, quando você mistura essas duas linguagens, quando você, por exemplo, pega texto como propagandas, comerciais em TV,
Esses textos, eles misturam as duas linguagens. Você vai ter tanto a verbal, o uso da palavra com a narração de algo, ou então uma música que foi cantada, com imagens de pessoas fazendo ações. Então, essa linguagem verbal e não verbal misturadas é exatamente a linguagem híbrida. Ok? Tipos de sujeito, você viu que dependendo do núcleo, você vai ter um núcleo, sujeito simples, 2 ou mais, sujeito composto, e quando você consegue identificar o sujeito pelo contexto, sujeito oculto. O indeterminado, você não consegue dizer especificamente quem é o sujeito da oração. E o inexistente, quando você tem verbo impessoal sendo empregado ali naquela oração. Por fim, os tipos de predicado, nós vimos que temos o predicado nominal, quando o núcleo é um nome, predicado verbal, quando o núcleo é um verbo, e um predicado verbo nominal, quando você tem um núcleo com um verbo e um nome. As palavras mais importantes, então, predicado verbo nominal. Ok, gente? Então, dito isso, vamos finalizar a nossa revisão aqui.